Espero que esteja tudo bem com todos. Esse vídeo é voltado para todas as pessoas que desejam estudar os ensinamentos de Jesus sob a ótica do Espiritismo, em especial aos frequentadores da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Meu nome é Daniel Rey e nós vamos falar sobre o tema Pedi e Obtereis, que está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, para abordar o assunto, tomou como base alguns versículos de Marcos, Mateus, Lucas e Paulo. E a tônica é a mesma, a prece. Para falar sobre a prece, nós adotaremos o roteiro de Kardec e outras obras espíritas, como Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, e Alma e Luz, da coleção Luz. Ambos os livros são de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier. Iniciaremos o estudo por um trecho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10, que sintetiza bem o assunto escolhido. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Para entender melhor essa mensagem, é sempre importante refletir. Por que Jesus falou isso? Para quem que ele falou? Qual era a mensagem central? O que ele queria mostrar naquela época? E, na verdade, o que isso interessa para a gente hoje em dia? Jesus estava com seus discípulos e foi solicitado que ele ensinasse a orar. Foi quando ele proferiu o Pai Nosso. E, na sequência, por meio de alguns exemplos, explicou que todas as necessidades do Filho serão atendidas pelo Pai, por meio da prece. Mas, naturalmente, se forem atendidas, respeitadas algumas condições. Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 109, fala sobre os 3 imperativos: pedi, buscai e batei. Vamos ler o trecho do livro. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho, em todos os tempos. Observem que ele enfatiza o especial significado que tem para nós. Muitas pessoas rezam, oram ou fazem prece. Mas como que essa prece é feita? Em que condições? Ela é endereçada para quem? E qual o conteúdo da prece? Para tentar responder essas perguntas, nós vamos dividir o estudo em 3 partes. E nós vamos adotar exatamente a sugestão de Emmanuel. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o pedir. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o buscai. E, por fim, nós vamos falar sobre o batei. Vamos começar, então, pela primeira parte, o pedir. Vejam o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. Então, tanto as pessoas encarnadas quanto os desencarnados se comunicam através da prece, mesmo que não se conheçam. Quando a gente está orando, nós permanecemos em movimento no mundo espiritual. Vou dar um exemplo interessante sobre isso. O celular. Não há nada visível que conecte um celular ao outro. Mas alguém duvida que quando você discar o número de alguém e telefonar, o outro vai receber a tua ligação? Se ele estiver conectado, ele vai atender. E se ele não estiver conectado, vai ficar um registro lá no celular. E se você fizer outras tentativas, uma hora vai dar certo. E assim é com a prece. Nós a endereçamos para alguém e essa prece chega. Só que na rotina a gente faz pouca prece, não é verdade? Só que a gente faz uma outra coisa com muito mais intensidade e sem nos dar conta, que tem um efeito muito semelhante à prece. A gente emite pensamento. E o pensamento tem um efeito semelhante. Ele chega ao outro e às vezes de forma até mais intensa que a própria prece. Por quê? Porque ela emana justamente o que está no nosso íntimo e o que a gente tem de mais verdadeiro. Não é à toa que é solicitado para a gente vigiar os nossos pensamentos. E, consequentemente, nós temos que vigiar as nossas vontades, manifestadas pelo pensamento. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito que a prece pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação.
Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Como que nós fazemos a nossa prece? Será que a gente ora mais por nós mesmos e sempre pedindo alguma coisa ou não? É uma reflexão importante que nós temos que fazer. Existem pessoas que até contestam a prece, porque elas acreditam que como Deus conhece nossas necessidades, é desnecessário pedir alguma coisa. Já outras pessoas ficam exaltando a si próprio ou pedem por algum capricho. Sem dizer que normalmente as pessoas se lembram só dos que estão vivos e se esquecem dos que já faleceram. É importante a gente fazer prece para os que faleceram, porque eles recebem a luz também. Mas a primeira coisa que nós devemos manifestar sempre é o reconhecimento e a confiança em Deus e nos espíritos superiores. Desde Jesus até o nosso espírito protetor chamado anjo guardião. Não é à toa que o Pai Nosso começa exaltando Deus. E não podemos esquecer de agradecer. As benesses e as dificuldades da vida são um mecanismo pelo qual Deus nos permite experimentar, superar e evoluir como espíritos. Quando quisermos pedir algo, Emmanuel dá uma dica para a gente, como nós devemos fazer. Vamos ler aqui o trecho. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Então nós devemos pedir para nos libertar dos velhos hábitos, vícios e preconceitos e de todas as sensações primitivas. Ou seja, nós temos que pedir uma transformação íntima, uma transformação moral. Nós devemos orar de coração aberto e limpo, expressando nossos desejos mais sinceros e benéficos, com muita humildade e sem nenhuma ostentação. Vejam o que está escrito no Evangelho. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então o Pai Nosso deixa bem claro um outro ponto importante para a eficácia da prece. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Essa é uma questão crucial em relação à humildade. Não faz sentido algum pedir perdão e guardar rancor em relação às outras pessoas. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar agora sobre a segunda parte, o buscai. É fundamental identificar as nossas vontades e desejos mais íntimos, para conhecer exatamente o objeto de nossa solicitação. Vejam o trecho do livro Pão Nosso. É imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Então, sem querer, por invigilância ou por fraqueza, a gente acaba dedicando nossos pensamentos a questões menos nobres. E como falado anteriormente, o pensamento tem força de prece. E Jesus disse, quem procura acha. Ou seja, quem procura o mal, encontra o mal. E quem procura o bem, igualmente vai encontrar o bem. Existe uma perfeita correspondência entre a nossa alma e a alma das coisas. Portanto, é indispensável muita vigilância e muito esforço seletivo na busca do bem e na busca pela espiritualidade. Por conta de nossas próprias limitações e ansiedades, quando a gente faz uma prece, nós esperamos resultados imediatos e de acordo com os nossos pedidos e as nossas expectativas. Observem no trecho do Evangelho. O que Deus nos concederá, se dirige a Ele com confiança, é coragem, paciência e resignação. Na verdade,
Deus não nos dá o problema resolvido, mas Ele nos dá condições de superar os desafios diários, mas por mérito próprio. A terceira e última parte do estudo diz respeito ao batei. O homem se encontra na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas está sempre livre para segui-los ou não. No livro Boa Nova há uma história interessante. João, o apóstolo, tinha muitas dúvidas sobre o mecanismo da prece. E ele fez uma série de perguntas a Jesus. Numa das andanças, eles estavam indo para Jericó, ambos encontraram um homem cavando um buraco na beira da estrada à procura de água. Jesus aproveitou aquela situação e explicou. Olha só, mesmo sabendo que a água pode vir dos céus por meio da chuva, sem esforço algum, este homem está procurando água debaixo da terra, por meio do seu próprio esforço. Então, na verdade, nós podemos pedir a Deus o que a gente quiser, mas depende única e exclusivamente do nosso mérito para receber. Emmanuel diz, estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. A prece feita sem comprometimento é igual acender a luz numa casa toda desarrumada. A luz, por si só, vai arrumar a casa? Claro que não. É necessário que haja a nossa disposição, a nossa vontade em arrumar a casa e o nosso esforço, o nosso trabalho. Então não basta contemplar e pedir, é necessário agir. E para encerrar, vamos destacar um aspecto muito pertinente para o momento em que a gente vive. Hoje em dia, a humanidade passa pelo grave problema do coronavírus. E há um capítulo do livro Alma e Luz chamado Círculos Intercessórios, que foi escrito na época das grandes guerras mundiais para os brasileiros envolvidos e guarda uma especial semelhança com os dias atuais, pois são dois momentos históricos e que abalaram e abalam muito a humanidade. Vamos ler. Recordemos a exortação confiante de Paulo. Fundemos círculos intercessórios para a cooperação ativa junto às vanguardas vigilantes. Organizemos ligas de orações nos templos, nas instituições e nos lares, compadecendo espiritualmente no esforço defensivo, auxiliando também nós no valoroso combate do bem. Olha que bacana esse trecho, né? Para o momento atual, é mais do que oportuno que façamos prece, isoladamente ou em conjunto. A prece, o pedido de intercessão por alguém, é um ato dos mais belos que pode existir de fraternidade. Por quê? Porque emite luz, que vai direto ao destino, levando conforto e energias benéficas. A prece em comum tem uma ação mais poderosa, quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Neste momento tão grave e delicado que a humanidade passa, né? Quando o bem e a paz precisam de linhas de defesa, nós precisamos cooperar entre nós e com os espíritos de luz. Jesus disse, em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas, em meu nome, estarei no meio delas. Então, meus amigos, vamos orar pelo nosso planeta e vamos orar pela humanidade. Que todos fiquem bem.